algum tempo, né, alguns colegas professores vêm trazendo esse debate, né, em encontros acadêmicos, de que, na verdade, é muito útil para nós, é tão útil para nós falar sobre evasão, como é útil falar sobre permanência, e que talvez a gente entenda um pouco mais da evasão se a gente entender um pouco mais da permanência. E, em razão disso, a comissão organizadora do evento resolveu colocar esse item na pauta, né, e para tratar do assunto, nós resolvemos convidar dois colegas que estão inseridos nessa discussão, né, que é o professor Gerson Tavares do Carmo, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Universidade Darcy Ribeiro, e a professora Eise Cristine Aires Areias, do Instituto Federal Fluminense. Ambos são colegas de grupo de pesquisa, ambos têm lidado com essa questão, e para nós é um grande prazer, uma grande honra estar com eles aqui. Então, quero agradecer imensamente aos colegas pela presença, por participar conosco desse momento, e desde já vou dizendo que estamos abertos também como FRN para colaborar, para estreitarmos nossos laços, né, nessa discussão. Então, vou chamar a Eise ou vou chamar a Gerson primeiro? Isso a gente não resolveu. Vou chamar o Gerson, então tá. A Eise já disse assim, chama o Gerson, beleza. Então professor Gerson, fique à vontade, você terá 30 minutos, a Eise terá 30 minutos, depois a gente abre para as pessoas fazerem perguntas, quer dizer, a gente não vai abrir para as pessoas fazerem perguntas, as pessoas vão fazendo pergunta no chat do YouTube e eu vou trazer as perguntas para vocês. Muito obrigado, então fique à vontade. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas, né, que participam nesse momento. É com grande satisfação que participamos desse evento, né, do projeto de extensão, né, EJA em Movimento, da UFRN. Eu e a Eise, né, vimos as páginas do projeto e percebemos, né, que o olhar, né, dele é primeiro para os educandos, né, para a sua condição humana. E nesse sentido, né, é um dos traços mais marcantes da herança da educação popular. Então, a gente percebe, né, o vínculo histórico que a EJA de vocês possui, né, não se desvirtuou com a questão da administração pública, que se igualou, de certa forma, à educação escolarizada, né? Então, é com muita honra que a gente se soma a vocês, né, para estar colaborando nesse momento, né, com essa palestra, né, e conhecendo vocês, e quem sabe, em outros períodos, mesmo que a pandemia continue, que a gente possa estar colaborando, né? Então, eu vou compartilhar, né, os meus slides, né? E apareceu aí para vocês? Apareceu? Tá ótimo. Então, vamos lá, né? Então, a permanência na EJA em tempos pandemônicos, né? E primeiro estou fazendo essa fala, espero cumprir o horário para não pegar nenhum tempinho da Eise, e vamos lá. Bom, as mais conhecidas pandemias, né, são a febre amarela do século XIX, febre espanhola do início do século XX e o novo coronavírus no século XXI. Mas a gente não pode esquecer que as pandemias eram, na história, né, das cidades, etc., era uma constância e o tempo próximo delas é de 2 anos, o que provavelmente deve acontecer conosco também. E a cada pandemia, né, as cidades se mobilizavam, não é? No sentido de a perspectiva da memória, né, as heranças e as inovações. Foi assim que as cidades foram se protegendo, as cidades foram construindo aquedutos, as escolas, né, nós temos um exemplo aqui em Campos, no Parque Jardim São Benedito, e que é um prédio assim, belíssimo, né, com um pé direito enorme, para circular melhor o ar. Isso foi em 1916, né, na herança, né, como herança, né, da parte arquitetônica, né, a questão
da medicina, enfim, que vai evoluindo, enfim, a gente traz com muito mais volume, né, de informação o que nos incomoda, mas é necessário também pensar no que vai evoluindo em termos, né, dessas situações que abalam o mundo todo, né? As guerras mundiais também fizeram o mesmo. Então nós, durante praticamente 70 anos, né, de 1950 para cá, não tivemos aí nenhuma pandemia e nenhuma guerra, né? O Michel Serres, um filósofo que faleceu tem um ano, mais ou menos, né? Ele diz que os presidentes, né, dos países, né, nesses últimos 50 anos não foram gerentes, vamos dizer assim, de guerras, né, mundiais como os outros foram. Então a gente tem aí uma herança que é tanto das pandemias anteriores como das duas grandes guerras, né, que é a Declaração dos Direitos Humanos de 1948. E nós assumimos essa declaração como uma evolução em andamento, né, em andamento. Pressupomos que manter viva a chama da utopia é necessário para uma contínua construção de um mundo possível. Isso exige formação permanente, respeito às diferenças e muita coragem para enfrentar a banalização e naturalização da violência e da pobreza, né? Então esse é o nosso, vamos dizer assim, vou dizer um lema, mas é um guia, né, das nossas questões como duas instituições que estão juntas, né, no trabalho com a EJA e do PROEJA. A gente entende também que nessas pandemias, não que ocorreram aí nesses 3 séculos, semelhanças ou valores constantes observáveis, né? O valor da vida pessoal e daqueles que amamos, né? Esse sofrimento, ele traz reações, né, que modificam, como o Alessandro mesmo falou, nós temos que sair diferentes, não é? 2, a resistência da educação como meio de projeção da vida futura. A educação esteve sempre, né, mais escondida do que a medicina, mais escondida do que a tecnologia, mais escondida do que as engenharias, mas ela avança também, né? E o outro valor é o desejo de uma vida futura com mais garantias de educação para todos. E isso daí é a partir da Declaração de 1948, né? Bom, agora, focando a nossa visão, né, da permanência, nós usaremos aí 3 formas, né, de ler essas questões que envolvem a permanência, né? A leitura positiva, que é uma desconhecida, né, ainda, que é sobre a permanência e o êxito da educação, a leitura negativa, que é conhecida, que é sobre a evasão e o fracasso da educação, e a leitura crítica, uma necessidade na política pública e institucional. Essa leitura crítica será feita pela EISE, né, na segunda parte do nossa apresentação geral, né? Bom, a leitura positiva, né, ela tem, né, uma teoria, né, vamos dizer assim, sobre a deficiência sociocultural, né, que pratica uma leitura negativa da realidade social, que ela interpreta em termos de falhas, né? A análise da relação com o saber, ao contrário, né, é uma leitura positiva. Quem trata disso é o Bernard Charlot, e ele chama mesmo ao confronto, né, de quem achar que isso é a história da Poliana, etc., que pense, né, mas que há uma diferença paradigmática nesse aspecto, e ele demonstra isso, né? Essa leitura positiva da realidade liga-se, né, à experiência dos alunos, à sua interpretação do mundo, à sua atividade. Por exemplo, perguntar-se o que sabem, apesar de tudo, os alunos da EJA, né? Os alunos em situação de fracasso. O que eles sabem da vida?
mas também o que já adquiriram dos conhecimentos de que a escola procura prover-lhes. A leitura positiva é, antes de tudo, uma postura epistemológica e metodológica. Praticar uma leitura positiva não é apenas, nem fundamentalmente, perceber conhecimentos adquiridos ao lado das carências. É ler de outra maneira o que é lido como falta pela leitura negativa. Um aluno fracassa, atrasa-se em sua escolaridade, vê-se em dificuldade na escola, né? Pode-se explicar isso a partir do que ocorreu com ele, do que ele fez, do que ele pensou, e não apenas a partir do que não ocorreu com ele, do que ele não fez, do que ele não pensou, né? Então, esse aspecto é raro você observar, né, esse tipo de reflexão. A gente vai direto no que falta e não no que há. Nossa, de certa forma, o nosso lema, né, para reeducar nosso pensamento negativo, né, essa conhecida, né. Nós tomamos também aí o Bernard Charlot, e talvez vocês fiquem até impressionados, né, com os termos que ele vai usar, citando os pesquisadores, né. A gente toma aí o termo objeto sociomediático, né, emprestado por Bernard Charlot, que o utiliza para chamar a atenção de pesquisadores que buscam explicar o fracasso escolar pela possibilidade do mesmo ocorrer, né, com a evasão escolar. Então, as pesquisas que tratam de fracasso e, né, evasão têm muita proximidade. Nas palavras de Charlot, tais objetos de discurso, ele não vai chamar de objeto de pesquisa, né, não tem função analítica. Antes são o que ele chama de atrativos discursivos. Fazem, né, aquele alvoroço na mídia, mais uma vez vamos ficar em um último lugar, enfim, né? Por um lado, sua evidência lhes permite impor-se, pouco a pouco, como categoria imediata de percepção da realidade social, de tanto que se fala, né, de tanto que se chama atenção para ela. Todas as noções que encobrem, pois, práticas e experiências muito diversas e se beneficiam, ao mesmo tempo, de uma espécie de evidência em objetos sociomediáticos como objetos de pesquisa, no sentido em que faz repassar dinheiro falso ou como uma doença, né? Se a evasão escolar for um objeto sociomediático, tal qual é o fracasso escolar, como afirma Charlot, significa que não só pesquisadores correm o risco apontado, mas também gestores, professores e demais profissionais da educação envolvidos em pensar e implantar políticas de combate à evasão. Isso está em termos, em cobranças de órgãos de vigilância financeira, né, TCU, enfim, isso é uma situação de grande alcance, né? Bom, agora nós vamos observar aqui rapidamente, né, como que isso aconteceu conosco a partir de 2010, a partir de uma tese e depois de uma revisão de literatura que foi feita. A primeira é no Brasil, nós temos aí uma tabela, né, em que ela está seccionada pelos governos, né, de 1996, quando sai a LDB, né, e até o tempo em que nós estávamos levantando os dados, que era o segundo ano do governo da Dilma. Então, nós vamos observar que nós temos, a partir de 2007, um avanço, né, vamos dizer assim, de publicações, embora seja um número ínfimo, ele dá um total de um percentual de 48%. Isso em 4 anos. Em 2 anos da Dilma, nós temos 11%, que é uma elevação de 75% em relação ao governo anterior do Lula, não é? Então, o interessante é que quando a gente vai na base Scopus, que é internacional, a gente vai observar uma semelhança
não é? De proximidade nesses anos aí, de 2007, que começa a barra laranja, é a barra da permanência, né? E ela começa a ascender, enquanto que a de evasão vem lá de trás, e se a gente for reparar aí em 2007, né, a barrinha laranja se assemelha lá a uma barrinha de 1981. Tá? Então, isso aí é o que foi nos levando a uma intuição. Inicialmente era uma inquietação, por que tanta diferença, né? Depois tornou-se um enigma e recentemente está encontrando uma anomalia nessa teoria chamada teoria da evasão escolar, né? E estamos desenvolvendo, né, dados e, enfim, argumentos para, vamos dizer assim, mostrar com mais evidência que a evasão não é um objeto de pesquisa. Reflexão. A respeito de nossa inquietação quanto à diferença entre a quantidade de publicações sobre evasão e a permanência escolar, é a seguinte: por que as pesquisas sobre a evasão, passados 50 anos, não geraram descobertas para a permanência dos estudantes para além da assistência escolar? Será que há alguma coisa errada? Né? Para Maria Helena de Souza Pato, que é uma autora bastante conhecida sobre fracasso escolar, etc., né? Ela é muito citada, né? Em 1988, gente, 1988, é muito tempo, né? Ela já escrevia: os estudos sobre evasão mostram sinais de cansaço. Isso está na página 72. Eu não me recordo o nome o título do livro. E vejam, ela continua se reproduzindo, apesar de ter autores que já manifestam essa discussão. A gente entende isso aí como a denúncia da denúncia, né? A denúncia da denúncia não pode ser uma outra denúncia. Ela tem que ser um anúncio. Ela tem que anunciar uma saída, não é? Epistemológica, um outro olhar. Sobre quem? Sobre o estudante. É o que vocês vão observar daqui por diante, né? Nós assumimos dois sociólogos, Bernard Charlot, que são as relações com o saber, e o Vicente Tinto, que é sobre a permanência institucional. Ele foca as instituições, no caso, né, instituições americanas, mas o Vicente Tinto foi um aluno, né, pobre, né, e ele conseguiu cursar uma faculdade diante da pobreza. Então, todo o trabalho dele, ele vai estar junto com as universidades, não as universidades, mas as faculdades, né, que são para as camadas populares dos Estados Unidos. E aí ele é convidado para países da Ásia, enfim, e nós estamos nos apropriando do trabalho dele. Então, esses sociólogos nos levam para além das teorias do fracasso escolar. Então, vocês vão ver, né, agora uma fala nossa, né, sobre a questão da sala de aula, né? Isso nós trazemos, não é, uma reflexão local, né, com microcosmo, né? No que diz respeito à sala de aula, né, o Vicente Tinto nos diz o seguinte: embora a sala de aula seja um local privilegiado de ocorrências de relações educacionais, pouco tem sido feito para explorar essas relações e compreender como e em que medida elas podem contribuir para a permanência do estudante no curso. Vicente Tinto traz a noção de sala de aula como um espaço de envolvimento de estudantes, professores, relacionado ao conceito de permanência. Esse ambiente deve persuadir aqueles que têm o desejo para mergulhar no mundo acadêmico, mesmo aqueles que possuem muitas obrigações com o trabalho, como é o caso dos estudantes de EJA, né, que influenciam em sua jornada. A sala de aula pode ser o único lugar onde os estudantes e os professores se encontram, onde a educação, no sentido formal, ela é experimentada. Para esses alunos, em particular, a sala de aula é uma encruzilhada, no sentido de que é onde os caminhos se cruzam,
onde o social e o acadêmico, docentes e afins, se encontram. Se o envolvimento escolarizado e social ou integração ocorrerem, estes devem ocorrer na sala de aula. Né? Muito bem. Agora nós vamos ver aí o estudante e as relações com o saber. Né? O sujeito estudante, isso aí é o Bernard Charlot, né? Ele vai partir da situação mais primária, né, vamos dizer assim, do ser humano. Né? O ser humano como um ser vivo de sangue quente que nasce para aprender. Né? Qualquer animal ser vivo de sangue quente, ele precisa aprender para sobreviver. Um ser humano aberto a um mundo que não se reduz ao aqui e agora, portador de desejos, movido por esses desejos, em relação com outros seres humanos, e esses também são sujeitos. É um ser social, né, que nasce e cresce em uma família, ou em um substituto da família, que ocupa uma posição em um espaço social, que está inscrito em relações sociais. É um ser singular, apesar de ser, né, do ambiente socializado. É um exemplar único da espécie humana. Está aqui o nosso dedão para provar. Né? Esse sujeito, enquanto confrontado com a necessidade de aprender, a presença de saber no mundo. Né? É verdade que todo sujeito pertence a um grupo, mas não se reduz a esse vínculo e ao que pode ser pensado a partir da posição desse grupo em um espaço social. Ele interpreta essa posição, dá um sentido ao mundo, atua neste, depara-se nele com a necessidade de aprender e com formas variadas de saber. E sua relação com o saber é o fruto desses múltiplos processos. Então vejam aí que a leitura positiva nos ajuda desses dois pensadores, pesquisadores, sociólogos, nos ajuda a, cotidianamente, no nosso trabalho de pesquisa, de metodológico, de intervenção, né, a estar sempre vigilante nessa perspectiva, porque é fácil escorregar, né, ou cair na armadilha do olhar negativo. Né? As relações com o saber socioacadêmico na EJA e no ProEJA. Né? O nosso volume, vamos dizer assim, 95% dos nossos trabalhos, eles estão centrados no ProEJA e na EJA. Né? E iniciamos esse ano, né, com o trabalho no ensino superior na UENF. Os outros anos todos, né, de 2010 até 2019, são 9 anos, eles estão pautados na EJA e no ProEJA. Tá? Então, vocês vão, eu vou ler para vocês o depoimento da Zilda Caroline, né, que ela nos fala sobre uma turma, né, uma turma que conseguiu chegar, né, ao 3º ano, né, e são experiências que todos nós conhecemos, né, aquela turma que, poxa, essa turma é boa, né, ela é mandada, ela se coordena bem, etc., mas a gente não sabe como isso acontece. E aí depois essa turma é fraca. Eles não se dão, etc., ficam brigando. Então são coisas que a gente vê, entende, mas não sabe como, né, que isso acontece. Então, a Zilda Caroline foi, né, o ano passado, aluna do ProEJA, 3º ano do curso de Meio Ambiente do Fluminense, em Campos dos Goytacazes. Ela nos cedeu o termo de consentimento livre e esclarecido, e a entrevista, né, foi feita remotamente em 7 de julho de 2020. Olá, eu sou a Zilda Caroline, faço o 3º ano em Meio Ambiente e vim aqui relatar um pouquinho para vocês da nossa convivência em turma e da nossa convivência com nossos professores. Em relação aos professores, eu percebo que não é só a gente que tem problemas. Nosso professor também tem. E querendo ou não, eles têm que estar ali para dar aula e para levar a turma até o final, para ensinar a gente. E eu acredito que não deve ser muito fácil estar passando por um problema sério e você ter que estar sendo forte o tempo inteiro, porque você não pode deixar transparecer muitas vezes o que está acontecendo, o que você está sentindo. E a gente, na turma, não construiu ali só uma relação professor-aluno, só uma relação colega de classe com colega de classe.
Não, nós construímos uma relação de amizade, uma relação de companheirismo, de afeto. Então, a gente procura estar sempre antenado nas necessidades dos colegas. E, às vezes, a gente escuta uma coisa ou outra. Aí a gente vai pegando assim no ar o que está acontecendo e a gente vai ajudar, na forma com a qual a gente pode ajudar. Então, a gente pensando nisso, que todo mundo tem seus problemas, que todo mundo tem o seu momento, que precisa respirar um pouco de ar fresco, de ar puro, tenta deixar o ambiente mais leve, um ambiente saudável, porque senão ficaria insuportável, né? Viver durante 3 anos, 3 longos anos, com pessoas de diferentes criações, de diferentes culturas. E por quê? Querendo ou não, ninguém é melhor que ninguém. Cada um passou por uma experiência diferente da outra, né? Então, é esse o depoimento que eu tenho para deixar e agradeço a oportunidade, né? Isso, gente, qualquer das estudantes que se formaram, né, no ano passado, podia dar um depoimento dessa natureza. Cada uma com o seu olhar. E sabendo que elas tinham um poder, vamos dizer assim, de acesso ao professor, com cuidado com o professor. Vejam que isso aí é uma coisa totalmente diferente do que a gente está planejando, né? Como técnico, como professor ou como gestor, algo para eles fazerem. Isso é um protagonismo dos estudantes. Isso é um novo, né? É o que nós estamos chamando de comunidades socioacadêmicas espontâneas. Nós descobrimos isso esse ano. Não porque a gente não já conhecesse, né? Por isso que a gente usa uma frase do Schumpeter, né? Pensar o que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê. Todo mundo sabe que isso existe na turma, né? Mas a gente está pensando agora junto com os alunos. Nossa pesquisa não é mais sobre o estudante, é com os estudantes. Eles se envolvem nesse trabalho, eles se envolvem, né, a ponto de se organizarem para receber os calouros, não mais na perspectiva do trote, mas sim para responder às dúvidas, aos receios, etc. Tá bom? Então, isso aí a gente está entendendo que é o protagonismo dos estudantes, para os estudantes, com estudantes e professores. Vejam que essa iniciativa é também da Rustana Vargas, da UF, né? Ela usa um termo que ela se apropria, né, e reinventa, vamos dizer assim, a questão do capital econômico, etc., o Bourdieu, e ela vai chamar de capital socioafetivo nas turmas. Ela está envolvida nisso aí também, e nós mantemos contato com ela, né? Bom, por aqui eu termino, né? Acho que eu dei tempo certinho para isso. Informações sobre o Nucleap, né, o núcleo de estudos sobre o acesso e permanência, o grupo de pesquisa que tem em torno de 57 pessoas, né, de todos os níveis de escolaridade, das mais diversas áreas de conhecimento, né, nas várias funções, enfim, né. Ele foi fundado em 2014, articula pesquisa e intervenção com políticas na EJA e no ProEJA, e recentemente, né, no ensino superior. Além da mútua autonomia, né, que a UIF e a UENF têm, nesse convívio, né, de orientadores, orientandos, enfim, são geradas inspirações criativas, né, nesse campo emergente de pesquisa, como já está sendo considerado em algumas bancas de doutorado, né, conforme atestam memórias, métodos, concepções, formações continuadas e experimentos apresentados em formatos de livros, que nós vamos escrevendo conforme nós vamos aprofundando, né, e delineando melhor a questão da permanência. Não nos debruçamos sobre a definição de permanência. A gente a gente faz, né, explora, né, a permanência por todos os lados possíveis. E aí, esses 4 livros, né, são referências aí para nosso olhar e conversas, né? Que as referências que estamos, obrigado, muito obrigado mesmo, essa oportunidade, mantive a calma sobre a tecnologia, que às vezes ela me deixa a pé.
Muito obrigado, viu, Alessandro? Você é um líder aí que nós vamos querer conversar muito mesmo, né? Muito. A gente precisa fazer nossas pesquisas junto com outros, né, empreendedores socioacadêmicos, como você é. Muito obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado. Sem maiores delongas, vamos agradecendo a contribuição. Passamos para a professora Eise, que apesar de estar lá no Rio, é quase vizinha nossa, porque é recifense. Qualquer dia desse a gente troca uma xícarazinha de açúcar, né, ou de sal, né? Então, Eise, vou passando já direto para você, fique à vontade, e eu vou observando aqui eventuais comentários ou perguntas que se tenham. Muito obrigado. Oi, gente, boa noite. Estava achando graça aqui que o tempo inteiro assim, que a Eise vai dizer, que a Eise vai fazer, que a Eise vai explicar, que a Eise... Quem é essa Eise, pelo amor de Deus? O que essa mulher vai fazer, né? Eu queria dizer a vocês que eu estou muito feliz de estar com vocês trocando nesse encontro. Estou junto com todo mundo desde a tarde, aproveitando as abordagens das colegas, o trabalho que vem se discutindo, né? E numa expectativa muito especial do discorrer desse evento, né? Quando a gente pega a programação que vê todos os temas que a gente vai tratar, e dizer que eu tenho uma tarefa aqui grande, né? Depois que o professor Gerson trouxe toda a base teórica, Charlot, e Tinto, e não sei o quê, o que a gente faz com tudo isso? Né? É essa a tentativa de traduzir tudo aquilo que fundamenta as nossas pesquisas e as nossas reflexões e de que maneira elas contribuem para a nossa ação no dia a dia, né? Depois de discutir tudo isso, entender tudo isso, e amanhã, quando eu for para a escola? Como é que faz? Né? Em que medida isso chega amanhã na escola, quando eu for trabalhar? Né? Então, essa ação que o professor tem com um grupo de pesquisa, do qual eu faço parte, é uma relação que a gente construiu entre a universidade e o Instituto Federal aqui fluminense, do interior do Rio, que é de onde eu falo, e essa ação, ela pensa um pouco que muitas vezes a gente tem ações muito exitosas, como muitas vezes a gente tem estudos muito exitosos, mas nem sempre contribui e dá o retorno na mesma medida, porque são ações que partem de pontes, né, diferentes. Então, o Nucleap, que é esse núcleo de estudos e pesquisas sobre a permanência, ele é um núcleo que tenta trazer a contribuição da pesquisa para o nosso cotidiano e impactar as nossas ações. Vou trazer para a gente aqui meus apontamentos, só para a gente seguir o raciocínio, tá? A gente recebeu uma encomenda. Como é que a gente pensa a permanência, essa discussão desse conceito, na educação de jovens e adultos e nesses tempos, né? Esses tempos já dariam assuntos e mais assuntos, né? Eu estava brincando aqui, me preparando, eu nem gosto muito do fio, mas minha filha me obrigou a colocar o fio com o microfone, porque eu grito, eu acho que ninguém está me ouvindo. E aí ela diz assim, eu vou botar o microfone aqui, então você não precisa gritar. São as nossas adaptações a esse tempo, né? A tudo que a gente vem vivendo. Mas pegando a nossa conversa e arrumando um pouquinho a partir do que o professor Gerson trouxe para a gente, uma coisa não pode perder, que é essa discussão da permanência como um posicionamento político. É teórico, mas é essencialmente político, é um ponto de partida. Porque se a gente pensar que a gente vai acompanhar essa discussão da evasão, e que a evasão é aquela foto que se tira quando o aluno foi embora, até de costas já, não tem muito o que fazer, né? É um posicionamento que dá conta do se foi, e não tem como intervenção, não tem como acontecer intervenção. Quando a gente considera que, ao contrário, a gente quer pensar durante a permanência do aluno nessa escola, o que fortalece a permanência dele aqui nessa escola, a gente quebra essa lógica. Porque quando já foi, igual a gente fofoqueira, porque era assim, porque não vinha, porque era relapso, porque não sei o quê. Não se trata disso, né? Então, a discussão da permanência, enquanto conceito, enquanto epistemologia, é especialmente um posicionamento político, numa perspectiva da gente manter esse estudante, brigar pelo direito dele à educação. E aí,
tendo esse ponto de partida, e acho que cabe aqui a gente fazer a seguinte ilustração, que a gente brinca toda vez, né? Quando a gente fala permanência, evasão, geralmente a gente associa esse paradigma como a negativa do outro lado, né? E a gente costumou brincar de fazer a seguinte tradução: se a evasão fosse uma doença que atormenta as nossas escolas, e a gente pensasse que a permanência é um remédio, a gente estaria em descompasso com o sentimento desse paradigma, dessa forma de pensar. A gente teria que fazer o seguinte: a permanência não é o contrário da evasão, não é uma solução para a evasão. Nessa analogia da doença, a permanência é aquela vida saudável para não adoecer. Não se trata de corrigir um com o outro. Um não é o antônimo do outro, é outra coisa. Nós estamos falando da vida saudável. Se você for no cardiologista, quanto tempo você não faz seus exames? Chega lá e diz assim, me dê um remedinho aí, porque a minha pressão está alta. Não adianta. Não adianta, a pressão já está alta. Você precisa fazer atividade, se alimentar bem, coisas desse tipo, né? Só fazendo a analogia. Então, nesse sentido, a tradução desse objeto permanência como posicionamento político é a escola e a relação da escola com todos os seus atores, pensar a relação com aquele aluno que está ali e o que pode ser feito enquanto ele está ali, né? E em alguns casos, a discussão já passa, inclusive, antes de chegar, quando a gente discute o acesso, que tipo de curso a gente oferece, que horas a gente oferece esse curso, qual a duração desse curso. Então, a porta de entrada também é fundamental para ficar ou não ficar na escola. E aí, acho que a pandemia traz um elemento nessa discussão toda. A pandemia escancarou as diferenças. As diferenças sempre existiram, mas nessa lógica nossa de escola que é organizada para ser parecida, para colocar todo mundo numa ordem, num ritmo, num patamar, a gente não tem como fazer isso. Porque antes, quando a gente ia presencial para a escola, passou do portão de entrada, todo mundo é aluno da sala tal, a carteira está ali, o professor está ali, né? E aqui no Nordeste não chama carteira, chama banca, né? Então, a banca está ali para você sentar, pelo menos em Recife chama, para você sentar e tal. Então, os professores também, né? A gente está ali, você vai como profissional, você tem o seu conteúdo, o seu horário e tal. Mas, diante da pandemia, tudo isso que a gente sempre soube que não era igual, e a gente que trabalha com a EJA sabe que isso é muito diferente, né? Essas diferenças são ponto fundamental. Tivemos agora, assim, tiramos o véu que cobria tudo isso. As casas são diferentes, tem espaço para estudar, não tem 3 filhos, ou tem 2, tem um celular para usar, tem um notebook, não tem água potável, moram 12 numa casa pequena. Quer dizer, isso muda o nosso cotidiano. Os professores têm acesso à internet ou não têm, grita no computador ou não grita, tem equipamento ou não tem. Essas diferenças que a gente sempre soube que existiram, elas foram escancaradas durante a pandemia. E talvez essa seja a contribuição da pandemia. É claro que a gente não queria que nada disso acontecesse, né? Mas, estando nesse momento, essa conversa de que a gente vai sair diferente da pandemia, talvez passe por aí. Está tudo às claras, não tem como mudar. Então, se a gente pudesse pensar um pouco nessa perspectiva do que a gente faz para o aluno ir embora, e entendendo que não tem nada encoberto, vamos falar francamente, porque está todo mundo vendo a casa de todo mundo, está todo mundo na intimidade de todo mundo, então vamos escancarar, vamos conversar a respeito disso. Então eu traria, daquilo que o professor Gerson trouxe para a gente, 3 grandes questões para a gente pensar a permanência escolar. A primeira delas é o vínculo. Muitos dos estudantes, quando você investiga, quando você conversa, eles dizem que estabelecer relações, parcerias, laços afetivos, é aquela professora que eu encontro no corredor e que fala comigo, como é que está sua filha? Como é que você está? Tem um laço ali, né? Eu não posso faltar a aula desse professor. É o teu colega que, enquanto você não chega, fica dizendo, estou te esperando para a gente entrar. Olha, não sai sem me chamar para a gente sair junto. Esses laços, esse vínculo que se dá entre as pessoas e com a instituição, ele é um elemento de permanência, ele mantém aluno na escola. Como é que isso acontece e como é que a gente, entendendo isso, e aí a contribuição do conceito para o cotidiano, como é que a gente faz para isso ter repercussão no meu trabalho, ser intencional? Às vezes não é.
né? Às vezes não é. É porque a gente se gosta, é porque tem um afeto, é porque a gente é da vizinhança. Quando isso se torna, se a gente entende que o vínculo é algo que contribui para o êxito desse estudante, vamos tratar isso do ponto de vista intencional. Então, vamos favorecer comunidades de aprendizagem. Agora, nesse período virtual, a gente está tendo muito fortemente uma figura que não é o... Como é que a gente chama? O monitor da escola. Não é o monitor. Mas a gente tem um aluno que, às vezes, tem mais familiaridade com a tecnologia e ajuda os outros, e ajuda o professor. Veja, essa relação de troca que a gente fala o tempo inteiro, que a educação é uma relação de troca. Olha aí um elemento disso. Em que medida a gente contribui criando dinâmicas onde isso se fortaleça? Um outro elemento fundamental é a escola ter significado, agregar valor na vida desse estudante, criar uma perspectiva real de melhoria de vida. Hoje à tarde, o professor Lorival estava falando de alfabetização, e ele trazia assim, muito rico o depoimento das alunas, né, das estudantes lá que estão na alfabetização. E elas dizendo que querem ler, que estão ali, falava da turma, uma colega no chat colocou, e quando a turma é toda de senhorinhas, gente, o que que faz essas pessoas, depois de tanta luta, de um dia cansativo, voltar para a escola? Isso tem muito significado, é preciso ser muito precioso para você passar por cima de tudo, né? A gente tem uma experiência no Instituto Federal, e eu sei que os colegas do IFRN vão estar com a gente aqui ao longo da programação, para falar da articulação da educação profissional com a EJA, que é uma história assim, a gente ouve muito, entendendo que os IFES têm uma representação social, né, de empregabilidade, de currículo, de trajetória. Quando eles se veem fazendo algum curso, eles acham o máximo dizer que estudam no IFE. Quer dizer, tem um significado, está associado a um significado. E quando você tem a materialização das perspectivas de renda e de cidadania a partir dessa escola, então nessa relação da articulação com a educação profissional, quando o estudante faz a EJA com a qualificação profissional e ele vislumbra muito próximo a condição de melhorar de emprego ou a condição de arrumar um emprego, isso é um elemento muito concreto e está muito próximo. Isso agrega significado na trajetória. E ainda assim, um elemento que é fundamental. Você constrói vínculo e significado se você parte da premissa da diversidade. Nós temos diversos perfis de pessoas na EJA, né? A gente vive dizendo hoje o termo, né, que se colocavam jovens, adultos, idosos. Não é possível que a gente trate todo mundo como se fosse uma coisa só. O nome não seria esse se fosse todo mundo com o mesmo perfil. Essa ideia de massificar, de colocar todo mundo no mesmo formato, foi fundamentalmente uma ideia que expulsou essas pessoas da escola. E a gente ainda atribui nas costas dessas pessoas, muitas vezes, a responsabilidade. Foi ele que não se encaixou, por isso foi embora da escola. Então, se a gente quer discutir uma escola onde o estudante permanece, a gente precisa recebê-lo como ele é. E eles são diversos, como todos nós somos. E aí a gente tem a discussão hoje da juvenilização da EJA, que é um termo que, teoricamente, está muito em função, que é nada mais, nada menos, a gente admitir que a desigualdade social continua produzindo frutos. Nossos alunos estão na escola, majoritariamente alunos de classes populares, e continuam não tendo sucesso nessa escola, e continuam não concluindo a sua escolaridade naquele período chamado regular na educação brasileira. A questão da EJA está no adulto que precisou romper para trabalhar, naquele que nunca foi à escola e está se alfabetizando, mas está também no aluno que está na escola hoje, no ensino fundamental, e que sequer vai concluir o fundamental, porque ele já reprovou 1 ano, 2, 3, e ele fez 15, 16 anos, e a gente vai passar ele para o noturno, porque ele agora é EJA, e a gente vai dar a mesmo trato, a expectativa que ele tem, a dificuldade que ele tem, a uma outra pessoa de um outro momento geracional, né? Quantas vezes a gente discutiu, por exemplo, a condição feminina na EJA? A pandemia trouxe esse elemento. Quantas de nós está trabalhando e a filha entra, o filho entra, balança o neném no colo, está aqui fazendo uma fala e alguém pergunta alguma coisa, mãe, cadê não sei o quê? Não é possível que a gente não assuma que essas mulheres têm filhos
e que tem dificuldade na hora de colocar a comida desse filho, não pode estar em atividade, e que tem dificuldade, às vezes, de se reunir numa atividade síncrona, porque os horários das crianças são diferentes. Se a gente quer que esse aluno fique na escola, a gente precisa recebê-lo como ele é. E a discussão da diversidade é um ponto de partida fundamental. Senão a gente vai estar falando e reproduzindo tudo aquilo que já foi um mecanismo de expulsar estudante da escola. Então, eu vou trazer para vocês aqui um pouco das ações que a gente meio que desenvolveu, sabendo nessa relação da parceria do Instituto com o ENF e partindo dessas premissas, que são a tradução da base do conceito da discussão da permanência, teoricamente, trazer para vocês algumas experiências que eu vou colocar aqui, resgatando os elementos. Eu não vou contar a historinha para vocês, mas eu vou traduzir aqui esse ensaio da gente trazer para a escola esses princípios materializados, né? Um pouco do que a Ana Vale falava hoje à tarde. Vamos divulgar as práticas existentes, elas não são suficientes, nem serão. A diversidade parte do sujeito com diversas necessidades. Então, a ação tem que partir com diversas respostas. Se a gente apostar numa resposta, por essência, a gente vai fracassar. Mas se a gente tiver diversidade de respostas para necessidades diversas, talvez a gente consiga fazer a ligação entre um e outro. E, nesse sentido, a gente discutiu um pouco aqui da escuta sincera. A gente fala o tempo inteiro, quando a gente trabalha na EJA, que esse aluno traz um saber, que ele tem uma experiência, que isso tem que mexer com o nosso currículo. Onde é que está isso? Qual é o momento que a gente oficializa na escola? Senta aqui, quero te ouvir. Né? E em que medida te ouvir vai mudar o meu currículo? Né? A gente teve a experiência de fazer um fórum com os estudantes da EJA, que estão fazendo educação profissional. Eles são alunos do ensino médio, articulado com a educação profissional, então já tem uma trajetória na escola. Ainda assim, a gente foi ouvir o que eles acham. O que você gosta? O que te ajuda a estar aqui na escola? Quais são as tuas diferenças? Quais são as tuas dificuldades em se manter aqui? Então, um pouco da escuta centrada no protagonismo desses sujeitos do processo. Isso apareceu tão forte hoje na fala do Lorival. Ele trouxe a fala das estudantes, quando perguntou o que vocês querem fazer na pandemia, o que vocês querem que eu mande pelo WhatsApp, e elas disseram leituras e isso e aquilo. Esse aluno, ele tem um protagonismo, ele tem vida, né? E por que essa vida não está na escola? A estruturação das ofertas, considerando as contingências, um pouco do que a gente falava aqui, sobre essa diversidade dos grupos, por idade, por gênero, por localização. Na cidade onde a gente mora, tem uma grande área rural. E nós temos muitos alunos da EJA na zona rural. E na zona rural sequer pega telefone em algumas localidades, quanto mais internet. Né? Então, como é que você faz para chegar nesse aluno? Eu que nunca vivi numa zona rural, eu não tenho essa resposta. Eu vou precisar perguntar a ele, porque a minha imaginação do que é zona rural é completamente diferente do cotidiano dessa pessoa, né? Desse estudante. Então, essa perspectiva de você trazer a ansiedade desse estudante, ela traz para a gente a perspectiva de construir trajetórias coesas, de oferecer cursos e orientações que sejam progressivas, que sejam contínuas, que sejam reais, né? Nesse sentido, os currículos nossos, né? A diversidade, quando a gente fala na ação, ela tem que estar também no currículo. E o currículo é a prática, como se faz, o currículo é o conteúdo, o que se trabalha, e o currículo é a organização, todas as dinâmicas da escola. Né? A gente tem um trabalho diretamente com a qualificação profissional. Como eu disse para vocês, nós somos do Instituto Federal. E a gente tem vivenciado, dentro da qualificação profissional, uma porta de retorno para muito estudante que está no mercado, está trabalhando, está no mundo do trabalho atuando, mas não concluiu sua escolaridade. E, às vezes, procura um instituto porque quer fazer uma qualificação profissional. Ele não necessariamente quer fazer um curso técnico, ele não necessariamente tem tempo para fazer esse curso técnico. Mas se essa escola traz significado para ele, numa perspectiva real de melhoria de qualidade de vida, ele consegue vir para essa escola. E aí a elevação de escolaridade vai se dar em parceria, porque essa escola começa a ser viável, começa a ser real,
né? Nesse sentido, essa ideia da gente partir daquilo que eles já sabem, do ponto de vista da educação profissional, eles são trabalhadores em exercício. E mais do que trabalhadores em exercício, às vezes o sujeito não é o trabalhador do curso técnico que está se formando, mas ele tem uma experiência de vida, ele tem práticas de vida. Como é que pode ser? Como é que isso se traduz no cotidiano da escola? Em que medida isso é acolhido, sabe? E coisas elementares, por exemplo, a nossa forma única de organização. Qual de nós nunca se deparou com a seguinte situação? É porque a aula começa às 6h15, mas o aluno só chega às 7h10. Aí o primeiro horário, a gente fica mais assim, mais leve, esperando eles chegarem. Por que o aluno chega às 7h10? Porque ele é trabalhador. Todo mundo sabe disso. Por que essa escola não começa às 7h10, pelo amor de Deus? Desde que o mundo é mundo, a gente sabe que o nosso horário escolar não atende à dinâmica do aluno trabalhador. Mas ainda assim, a nossa organização reproduz a dinâmica semelhante à organização do ensino regular. Então, a diversidade de currículo, a diversidade na implantação das nossas ações, quem se ajusta é a escola, entendendo que é um curso diferente para um público diferente. A gente precisa entender que se a gente está atendendo uma modalidade, que é o que a nossa lei garante, ela é modalidade porque tem tempos, porque tem temas, porque tem necessidades diferentes. A gente faz EAD, é uma modalidade. A gente faz do mesmo jeito? Não. A gente pensa educação especial, é uma modalidade. É do mesmo jeito? Não. E eu não estou dizendo aqui que eu discordo da inclusão como princípio. Não é isso que eu estou dizendo. Mas existem fazeres, existem necessidades, existem atores diferentes para atender essas outras modalidades. Por que a EJA não tem? Por que a gente só faz a reprodução do ensino regular para alunos mais velhos? A única variável na EJA é a idade do estudante. Então, que a gente discuta um pouco dessa diversidade na discussão dos nossos currículos. E mais aqui, pensar um pouco que nem sempre na escola a gente dá conta de toda essa demanda, porque isso é tudo fruto de uma dinâmica social. Então, aqui eu trago o elemento da gente discutir a interinstitucionalidade, instituições que conversam, e a intersetorialidade, setores que dialogam. Então, a gente tem uma experiência em particular no IF Fluminense, que é a seguinte: a gente oferecia cursos técnicos de nível médio no processo de seleção, e a gente teve ocasiões de não ter estudante suficiente para compor essas turmas. E a gente diz assim, mas não é possível, porque a gente sabe que na população brasileira nós temos inúmeras pessoas que não concluíram seu ensino médio, então existe a demanda, cadê essas pessoas? Por que elas não chegam até a gente? Não chegam por um monte de coisa, que até chegar no ensino médio a quantidade de desafios é gigantesca, né? Então, nesse sentido, a gente pensar nas parcerias que se faz, da gente atingir esse público. Existe uma fala dentro da área de saúde, que é a busca ativa. Se faz muito isso na área de saúde, né? Que é aquela coisa do médico que vai na família, que acompanha o monitoramento, sabe? Naquela perspectiva de antes de adoecer, você orientar, você acompanhar. Então, a busca ativa vai lá e encontra o sujeito. Fazendo trocadilho para a educação, a gente não sabe que os meninos do ensino fundamental da EJA, do município, são os prováveis candidatos para o ensino médio? Por que a gente não busca lá na fonte? Por que a gente não pega esse aluno e diz assim, vem fazer um curso de qualificação profissional comigo, no caso do Instituto, e você tem a chance de se gostar, se é esse teu caminho, de repente vem fazer um curso técnico com a gente e propor essa discussão que se dá na inserção socioprofissional, né, que traz essa população muitas vezes invisibilizada, porque não acessa aos serviços públicos, está fora das redes de proteção social. Como é que acessa o direito à educação se a gente tem necessidades anteriores a isso? E aí, nesse sentido, eu não vou aprofundar a discussão, mas a articulação da educação profissional com a educação de jovens e adultos é um elemento fundamental, é algo que pode contribuir, e que instituições estão fazendo educação, só estão fazendo em momentos diferentes, o quanto isso pode agregar de um com o outro, né? E aí eu trago um outro elemento, que é muito do panorama do momento que a gente está vivendo, nesse rol de diversidades, mas que ele não começa agora na pandemia, ele se acentua, que é a discussão da gente ter, no acesso à tecnologia,
uma porta para a cidadania. Ou a gente não entendeu, usando a máxima agora dos tempos de trabalho remoto, quem não está na rede não existe. Que é isso? Que sociedade é essa que a gente está construindo? Como é que a gente permite que um contingente tão grande de pessoas não exista? Em que medida essa instituição que pensa o futuro e que oferece condições para o futuro desses estudantes não entende que essa inserção nesse mundo virtual é algo essencial, especialmente num momento como esse, mas que não é de hoje que a gente tem que entender isso. Tem filhos em faixa etária de ensino fundamental, ensino médio. Vocês cogitam que qualquer dos nossos alunos ou filhos em idade escolar regular não tem acesso à informática? Não tem acesso à internet? A gente não cogita isso. E por que a EJA a gente permite que isso aconteça? Quantas vezes a gente teve práticas ou discussões ou endereços, e eu não estou dizendo que é porque não quer ou porque não tem boa vontade, não. Eu estou dizendo que é o cerne de uma discussão. Porque não tem computador na escola, porque a gente, como professor, não foi socializado com essa prática, porque a gente não fez uma atualização da nossa formação, entendendo essa linguagem como algo essencial. Então, a discussão da tecnologia, ela passa muito mais do que a discussão do ferramental, do instrumental, né? É uma discussão que remota para a gente discutir a nossa condição de educadores e a nossa oferta de inclusão nesse sentido. Nós estamos discutindo inclusão social. E aí, vou trazer para vocês assim, um pouco do que a gente tem vivido nesse momento, né? Dando um exemplo de uma discussão. Falei para vocês diversas vezes que a gente discute a articulação da educação profissional com o ensino fundamental EJA municipal aqui nessa ação. Durante a pandemia, essa mesma articulação a gente trouxe para discutir o que a gente vai fazer. Os alunos da EJA vão embora. Eles não vão ficar. E naquele momento, tá joia. E naquele momento a gente pensava que essa pandemia duraria 3 meses, né? Essas pessoas são essencialmente a parcela de trabalhadores que estão na informalidade, que tiveram uma grande perda de renda, que foram desempregados. Como é que essas pessoas se viram? Que papel a gente vai ter? Ou mais ainda, né? Nós estamos num momento de crise. Nós vamos discutir recolocação. Então, em que medida a gente está pensando na educação que tem significado e que essa demanda dessas pessoas está na escola, né? Então, discutir um pouco das atividades remotas é trazer um pouco para a gente resgatar essa discussão do acesso à tecnologia como instrumento, como ferramental, mas mais do que isso, é a gente discutir aquilo que reafirma a nossa ação dentro da EJA, que é a gente discutir um pouco do multiletramento. Hoje a conversa rodou muito com isso, com o Lorival, né? A alfabetização digital, é isso? Não é isso? Então, vou fazer para vocês uma analogia que ajuda a minha cabeça nesse sentido. Assim como a gente faz o letramento na proposta da alfabetização e vai se inserindo nas práticas letradas através delas mesmo, a absorção da tecnologia como uma linguagem tem este caminho como fonte. Qual de nós ou qual dos nossos alunos nunca usou o WhatsApp? Essa tecnologia é uma porta de entrada. Usando o WhatsApp, qual deles nunca clicou e assistiu um vídeo no hiperlink? Isso é uma porta de entrada que vai para um outro programa, que é um outro recurso. Qual deles nunca ouviu uma música, um vídeo no YouTube, um filme que seja? Então, a prática de multiletramento que traz significados, experimentações sociais e que deveria ser o cerne da nossa ação para comunicar com os sujeitos que já têm uma experiência social muito intensa, é o mesmo princípio que deveria trazer as tecnologias de informação e comunicação social para as nossas escolas. E aí, nesse sentido, a discussão da pandemia faz, mais uma vez, resgatando aquilo que eu dizia, levanta o véu. Todas as questões estão postas. Nós estamos discutindo diversos itens que já estão postos para a gente antes de tudo, mas que com essa condição de remoto, não tem como a gente disfarçar. Ninguém entrou no portão da escola. Nós estamos na nossa condição de partida e ela está mais exposta do que nunca. Então, essa relação da nossa reflexão com a pandemia para as contribuições para o nosso cotidiano, acho que a maior contribuição que a pandemia traz é a gente discutir de verdade, escancarado, sem pudor. A gente não pode esquecer, gente, que tem lugares nesse país onde a escola é a única fonte de alimentação.
E eu não estou falando da merenda escolar especificamente, tem uma história de que muitas escolas têm as cestas básicas das pessoas vão buscar por mês. Como é que a gente consegue colocar uma régua única e uma solução única numa condição tão diversa de necessidades e expectativas? Então, eu venho trazer essa contribuição de traduzir esses conceitos da permanência, pensando o cotidiano das nossas escolas, a partir desses elementos que realçam todas as preocupações que a gente teria dentro de uma área tão diversa quanto a educação de jovens e adultos. Obrigada. Olha aí. Obrigado, professora. Obrigado, professora Eise. Muito legal, muito massa. Tão bom, né, a gente ter esses momentos para a gente estar discutindo essas questões. A professora Eise, inclusive, não venceu o tempo dela todo, já ajudou mais ainda ao pessoal que quer participar. Bom, eu listei aqui uma pergunta, né, eu vislumbrei aqui no nosso chat uma pergunta, tem alguns comentários, mas uma pergunta específica. Os comentários, né, variam de município para município, mas vários deles chamando a atenção disso, da questão da leitura positiva, da importância da leitura positiva. Tem uma pergunta, eu vou fazer a pergunta que chegou do Humberto Vieira Farias, e vou adendar a pergunta dele, um comentário que também tem um tom de pergunta. E aí fiquem à vontade, tanto a professora Eise como o professor Gerson, fiquem à vontade para decidir aí quem vai responder. Se os dois quiserem responder, também fiquem muito à vontade, né? A pergunta do Humberto, ele diz assim: nos meus estudos eu percebo o olhar negativo de gestores e técnicos a respeito dos cursos semipresenciais da EJA, negando a flexibilidade e o respeito aos tempos do sujeito para a permanência. Poderíamos considerar essa visão dentro da leitura negativa? Então, essa é a pergunta do Humberto. Eu gostaria de fazer só alguns comentários para engatar uma pergunta. É que essa questão da leitura negativa que ele está chamando a atenção é uma realidade, né? A gente encontra, por exemplo, a Eise falando em busca ativa, né? O Ministério da Educação, a partir de uma orientação da Unesco, tem desenvolvido uma busca ativa, né, no âmbito do ensino fundamental regular. E eu, normalmente, tenho colocado para os gestores com os quais eu me deparo, vem cá, e a busca ativa para a EJA, porque vocês certamente vão centrar esforços para buscar o pessoal que tem até 17 anos e certamente o foco de vocês estará no pessoal do ensino regular, né? Só que nós temos uma população que não acessa a EJA, que é muito alta, né? Os dados do PNAD aí, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, dá algo em torno de 50% da população acima de 25 anos, 50%, 52% da população acima dos 25 anos, que simplesmente não tem o ensino básico, né? Para quem não tem ensino fundamental, isso cai um pouco para 48%, 49%, mas as pessoas não têm a educação básica, não têm, e não estão matriculadas. E quando a gente pega o número de matrículas na EJA, tanto nas redes municipais como na rede estadual, a gente vai pegar uma capacidade de atendimento de algo em torno de 6%, 7% dessa demanda. Eu tenho dito, falta apenas eu escrever sobre isso, espero que a gente possa junto, vocês possam até me empurrar nesse sentido, mas eu tenho dito assim, a matrícula é como um encontro, você marca um encontro com o sujeito, ou a sujeita, para brincar de Guimarães Rosa, né? Você marca um encontro, olha, temos EJA, venha para cá, vamos se encontrar, vamos conversar, vamos estabelecer um processo, vamos viver uma experiência junto, né? E quando você tem 7% de matrícula para a demanda de EJA, é como se o sistema não tivesse a fim de marcar esse encontro, é como se realmente não tivesse a fim de estar criando essa experiência junto. Então, de fato, essa leitura negativa, ela se transporta para as práticas dos gestores. Então, busca ativa é para a galera do ensino regular,
né? E tem um outro dado que está muito comum nas falas dos professores. Um professor postou aqui no chat, né, que na pandemia, o vínculo que a escola teve com os alunos anteriormente à pandemia foi fundamental para mantê-los, né? E, na verdade, isso a gente já vinha conversando, né, nas poucas oportunidades que eu tive de me encontrar com professores, a gente constata isso daí, né? Aquelas escolas e aqueles professores que construíram laços com os estudantes da EJA, na pandemia, eles conseguiram recompor esses laços de alguma forma, né? Então, de fato, construir laços de significação da prática pedagógica, do ambiente escolar com os sujeitos, né, a partir de várias estratégias, né, possibilita esse contato. Bom, feito o comentário, eu queria fazer, então, uma pergunta, né? Essa leitura negativa, essa leitura positiva que vocês estão trazendo, né, e que vocês estão discutindo, quando a gente começa a conversar com alguns colegas, é muito comum vamos dizer assim, uma leitura meritocrática da leitura positiva, né? Ou seja, se a cristalização da leitura negativa tudo que acontece fora da escola cria as dificuldades para o sujeito dentro da escola, né? E se nós temos aqueles que, a despeito de tudo isso, estão dentro da escola, significa que eles têm um mérito em estar dentro da escola que aqueles outros não têm, porque, afinal de contas, vivenciam dificuldades semelhantes, né? E essa leitura meritocrática da leitura positiva acaba se tornando um grande debate toda vez que a gente propõe isso daí. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso daí. Em que medida a leitura positiva que o Charlot faz se distingue ou se distancia ou até mesmo nega a tal da leitura meritocrática, vamos dizer assim, né? Joguei aí a batata quente, fiquem à vontade para descascá-la. Ô, Alessandro, a gente não pode esquecer que a EJA, ela tem um estigma, né, de uma modalidade de segunda classe, né? O Sérgio Haddad tem um trabalho a esse respeito, né? E é comum, né, a gente escutar: não tem problema não, pode abrir a vaga aí, deixa entrar 50, porque no primeiro mês vai ficar só 20, né? Então, são dizeres, né, que as pessoas se acostumaram, né, e que tem como verdade. É um objeto sociomediático também fora do meio jornalístico, da televisão, né? Então, essa situação, ela é sempre pontual, né? O discurso é um discurso estabelecido, é um discurso institucionalizado, né, do pobre, né, da meritocracia, entende? Isso é uma verdade. Você encontra os professores que eram pobres e conseguiram, então se eu conseguir, né, só vai ficar aqui quem conseguir também, né? Então, essa meritocracia na escola pública e na universidade pública é um problema sério, porque você tem lá um custo altíssimo, né, vamos dizer assim, que no final vai formar uma turma que entrou com 30 alunos, vai formar 5, vai formar 3, por causa dessa visão enganosa, né, da meritocracia, né, a partir de uma ilusão de que o saber científico é o saber que o professor traz, né? E o professor, ele é singular também no processo de apropriação do saber científico. Então, esse saber, né, ele precisa ter sentido para o estudante, não para o professor, né? Então, é todo um processo eu digo que é de escolha de vida de nós que estamos na EJA, né, que estamos envolvidos, não é? É uma luta para sempre,
né? Encontrando os parceiros e aumentando, porque tem humanidade, tem o sabor humano, entende? A meritocracia vai para o outro lado, entende? É distanciamento, entende? Nós, como seres humanos, estamos precisando cada vez mais ir um do outro, né? E a pandemia está mostrando isso, o quanto que um está precisando escutar, né? A relação face a face, ela é um alimento, ela não é simplesmente encontrar um com o outro, né? Então nós precisamos nos alimentar de humanidade. E eu creio que isso por si só é suficiente para a gente ir angariando, né? Arregimentando, né? Vamos dizer assim, humanidade. É o que vocês fazem aí, lindo trabalho, né? E se fortalecer, né? Nessa dinâmica do o que há aqui, né? Desse professor, não é? Que está reclamando, né? O que há desse aluno que você está reclamando? E conseguir resgatar, e alguém consegue resgatar esse aluno, né? Como foi feito no IFE. A gente tem exemplo da equipe da CAI, né? Que criaram o cafezinho da CAI de manhã, né? Os alunos que foram reprovados, 19 foram reprovados, né, por conta dessa questão de meritocracia, etc. E o setor de assistência estudantil abraçou esses alunos e quando chegavam as escolas passavam lá para tomar o cafezinho primeiro. E ficou o nome, e com isso elas foram conseguindo, e esses alunos foram aprovados, estão fazendo faculdade hoje. E a gente fez entrevistas profundas, é uma coisa fantástica. O aluno que não ficava em sala de aula, ele ia para o IFE para poder estar com os colegas, aí ele decide, o professor tal de química, ia lá e acessava o vídeo, o YouTube, entende? Ele tinha um professor que ele gostava de química, ele aprendia química, né, através do YouTube. Entende? Então hoje, né, é possível esse ânimo entre os estudantes ser feito, né, de outras maneiras, a diversidade que a ESE colocou ali, entende? Então essa diversidade ela tem que ser escancarada dentro do curso. A porta para dentro é do professor, mas os alunos estão lá dentro. Então se o aluno tem protagonismo, e aí é o nosso papel, né, de fazer a busca ativa dentro da sala de aula também, entende? Eles já estão lá e precisam saber que podem, né, se articular, se juntar, fazer trabalhos conjuntos, etc. E o resultado ir nascendo, brotando, como planta, né? Que a gente planta, está regando ali todo dia, ela brota. O que eu tenho a falar disso é o trabalho dia a dia humano, gostoso, legal de estar aqui contigo, a não sei quantos 1000 quilômetros, entende? Já querendo trabalhar com você, entende? Acho que a ESE vai falar mais coisas bonitas também. Estava pensando aqui um pouco do que o Alessandro trazia, né? Que perigo é esse, né? Da gente estigmatizar, né? Aquele aluno, ele voltou para a escola, veja como ele é dedicado, veja como ele é corajoso e tal e tal. É corajoso, é dedicado, é verdade. Mas a discussão, quando a gente pensa na inversão do paradigma, e por isso que o estudo, né, e a referência amarra um pouco no nosso pé, é dizer o seguinte: na hora que a inversão não é um arremedo, não é uma solução mágica, ela muda a lógica de entender. A discussão da permanência é da instituição como um todo. Não é daquele aluno que entrou que é meritório e essa inversão vem para a coisa da meritocracia daquele que chegou ali. A discussão não é essa. A discussão é que instituição é essa, quem são os atores, em que medida ela entende essa sociedade coletiva que pode dialogar com outras instituições. Quando a gente fala de busca ativa, e você, de repente, sei lá, no Porto do Recife, você sabe que tem um contingente grande de trabalhadores que não concluíram sua escolaridade. Cadê o diálogo com os sindicatos de classe? Se você sabe que tem em Macaé, na bacia lá de petróleo, na lógica da Petrobras, muito trabalhador que não concluiu sua escolaridade, vamos conversar com a empresa na logística. Essa é a discussão de busca ativa. É você pensar que essa escola se posiciona no mundo.
Essa escola dialoga com os diversos fatores e atores envolvidos nessa dinâmica. A educação pensada só para dentro da escola termina responsabilizando o professor ou o aluno. Um dos dois errou. Um dos dois está com defeito, porque estava ali dentro. Entrou o professor, entrou o aluno e não deu certo, um dos dois está com defeito. É essa a lógica da gente discutir essa possibilidade negativa. Ela fecha, né, como se a escola fosse um único farol suficiente para resolver todos os problemas. Não vai resolver sozinho, não vai resolver sozinho. Se esse aluno consegue chegar, dribla a falta de transporte, um dia cansativo de trabalho, menino pequeno em casa, ainda assim chegou na escola, e lá dentro, esse currículo, essa aula, essa dinâmica, a relação com os colegas, são muitos elementos ainda para enfrentar, depois dessa batalha todinha para chegar na escola, não é possível. Então, a discussão tem que ser assim, quando a gente discute não o número, e a gente coloca a permanência como centro, como uma ação de política pública, como um problema público para o acesso à educação. A permanência é um elemento da LDB em 96, foi colocado como lei. A gente está fazendo a abordagem teórica do impacto que isso tem, mas isso é um elemento fundamental da Lei de Diretrizes e Bases da Educação desse país. Então, nós não estamos discutindo uma ação focada na ação didática, no computador, no menino que é bonzinho, não é isso. Nós estamos discutindo política pública. Permanência é um problema público para a política educacional desse país. Ou, como se disse mais cedo, a discussão da nação, né? Na fala hoje da Ana Vale, a discussão de uma nação. A gente está discutindo isso quando a gente fala de EJA. Ou a gente não está discutindo desemprego. É problema da professora dentro da sala de aula o desemprego? Numa perspectiva onde ela só faz a ação didática, não é problema dela. Mas numa perspectiva de discutir a educação de jovens e adultos como uma questão da sociedade, o desemprego é uma questão, o emprego informal é uma questão, a falta do aparelho de celular é uma questão, a falta d'água é uma questão. Então, a mudança paradigmática faz com que a gente amplie a nossa reflexão e a gente não caia nessa esparrela, porque essa esparrela que encontra e localiza, veja, quando a gente diz que permanência não tem um conceito determinado, é exatamente porque se a gente fizer isso nesse sentido, a gente cai na esparrela dessa visão corretiva de permanência. Permanência não é corretivo, porque você não tem necessariamente onde é que está o elemento. Como é que eu meço, como é que eu uso a métrica para encontrar vínculo? Como é que a gente vê vínculo em métrica? Né? A gente não vê, mas a gente vê, por exemplo, baixo desempenho escolar, está lá nas notas registradas. Vínculo, onde é que está anotado vínculo? Entretanto, quando eu mudo essa forma de ver esse aluno, quando eu mudo essa forma de ver essa escola e o papel de todo mundo junto, esses elementos são fundamentais. A gente sabe que são. Mas a gente nunca oficializa como um discurso, como é que eu vou dizer? Eu vou usar a redundância, oficializa como um discurso oficial, né? Isso não está posto no nosso currículo, a construção de vínculo, de significados, a retomada da autoestima, a recolocação no mundo do trabalho, a conquista de confiança desse estudante. Existe muito mérito? Existe, nessa conquista toda. E aí, para fechar meu raciocínio e a gente poder seguir para outra questão, quando você falava assim, por que o aluno não chega e tal e tal? Olha, escola que esse aluno conhece é um lugar que não é bom para ele, que fez ele se sentir incompreendido, que fez ele se dar conta com não aprendizagem, que fez ele se sentir perdendo o vínculo com o grupo que vai embora. Vamos pensar o menino na idade regular e que retém, reprova e o grupo vai embora. Todos esses sentimentos estão ligados a esse lugar. Ou esse lugar refaz essa imagem para esse estudante, ou ele é um lugar horroroso de revisitar esses traumas, esse lugar que te faz sentir menos, né? Então, a nossa discussão de pensar um pouco, quando a gente fala que permanência é uma questão de acesso, é dizer assim, olha, quando a gente vai conversar com a empresa, você tem uma turma aqui de trabalhadores que não tem alfabetização, vamos trazer esse grupo para a escola, vamos fazer uma parceria com essa instituição, e aí entre os seus, com saberes que são partilhados, onde o cara não é um ET, que acha que vai para um lugar onde ele não é aceito, talvez isso conte na permanência dele naquela escola. A minha fala não é uma crítica pontual a essa ou aquela ação, é uma tentativa de exemplificar como esses princípios podem fazer diferença, que pode ser solução para uma questão de uma determinada escola, mas que não faça sentido na outra.
A única questão que a gente discute aqui é que a gente dizer que toda a discussão da educação de jovens e adultos se resolve ali dentro, né? É claro que as condições objetivas, como a discussão do Fundeb, são fundamentais. Como é que a gente discute a sociedade se não discute onde a sociedade investe? É uma questão social, né? Então, trazendo esses elementos para colocar assim, para mim, o grande elemento é essa mudança da lógica, do que significa essa escola, quem são essas pessoas nessa sociedade e em que medida a gente recebe essas pessoas com prazer de tê-los, né? Com prazer de trazê-los, com a riqueza da troca, né? A riqueza da troca, essas experiências, essa conversa, a contação da história que as meninas falaram hoje à tarde, que a aluna mais velha trazia a contação da história da comunidade. Se a gente entender essa figura nessa posição, a gente tem como contribuir. Mas se a gente ficar nessa mesma lógica, que é a condição da evasão, que é numérico e que aponta onde é que estão as falhas, errou aqui, está errado ali, esse aluno era ruim, essa professora não deu certo, a gente não vai para canto nenhum. Muito bem. Eu dei uma olhada aqui no nosso chat. Temos alguns comentários. Os professores, o João Domingo falando que os professores já estão cansados de divulgarem por conta própria a EJA. A Elaine perguntando, o evento não tem horário final, ela deve estar cansada, bichinha. Vai até que horas? Olha, Elaine, a gente estabeleceu aqui um limite de 9 horas da noite. Já estamos quase chegando no limite, até porque certamente tem gente querendo dormir cedo para acordar cedo e trabalhar amanhã. A gente vai se conduzindo para o final, né, já que inclusive não tem muitas perguntas mais, aliás, não tem pergunta alguma, só comentários. A maior parte dos comentários, se não todos, né, falando, né, da importância, do quanto está sendo bacana esse momento, essas falas. Eu fico muito bem, né? Acho que foi uma boa escolha nossa, acho que a gente acaba pontuando uma questão que é muito importante. Duraria certamente até a madrugada essa discussão, se a gente fosse puxar outras questões. Então, considerando aí que nós não temos mais nenhuma pergunta, quero, portanto, encaminhar para os finalmente, né? Vou agradecendo desde já, né, aos dois colegas, muitíssimo obrigado, muita gratidão pela colaboração ao nosso trabalho, né? Queremos, obviamente, que hoje seja um primeiro de uma série de outros encontros nossos, é interesse nosso, né? Aproximar o nosso programa de pós-graduação com o programa de pós-graduação de vocês, né? E vou deixar para que vocês encerrem, fiquem à vontade para encerrar, fiquem à vontade para encerrar do jeito que quiserem. Se quiserem fazer apenas uma despedida, tudo bem. Se quiserem dar um fecho de uma fala que eventualmente tenha ficado incompleta, tudo bem. Se quiserem encerrar com uma poesia, fique à vontade. Enfim, é com vocês. Muito obrigado. E eu também vou me despedindo das pessoas que já participaram do encontro, agradecendo. E eu quero fazer um agradecimento aos colegas lá da comissão organizadora, né, que possibilitaram que a gente hoje, de fato, iniciasse, né, Luan e Maria Helena, meu casal de bolsistas que me ajuda nesse processo todo, né, Anete, Andressa, Deise, Maria da Glória, Cláudio, Danilo aqui que está conosco, muito obrigado pela colaboração que estão dando, né, e passo a bola então para a professora Eise, Gerson, fiquem à vontade para os suas despedidas, seus encaminhamentos finais. Fala aí, Eise. Vamos inverter a ordem agora, né? Isso. Gente, eu só tenho que agradecer o convite, dizer da felicidade da gente estar, apesar de todo esse caos que a gente está vivendo, a gente está fazendo esse esforço de estar aqui, como disse a colega, até essa hora, esticando, né, investigando, trocando, acho que nesse ato de coragem, né, de colocar essas discussões como coisa relevante. Queria dizer que o aconchego do sotaque da equipe toda me trouxe um bem-estar enorme, eu que estou longe de casa, vocês não têm noção, só de escutar, hoje de manhã, hoje à tarde o Alessandro falou que a professora Ana, ela era muito doce, muito emotiva, mas que se precisasse, ela virava um siri dentro de uma lata. Fazia muito tempo que eu não escutava essa expressão, me valeu muito, me fez um bem danado escutar isso.
Então, queria agradecer pelo convite e dizer que eu estou ansiosa pelas discussões que vêm por aí. Muito do que a gente colocou de alguns elementos vão vir nas mesas, né? Articulação com a educação de jovens, com a educação profissional, a discussão da tecnologia. Então, dizer que a gente se despede aqui da tela, mas que nós vamos estar juntos ao longo da programação. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer, foi muito especial, muito emocionante, vamos dizer assim, conseguir, né, encaixar, né, esse trabalho lindo de vocês. A gente pesquisou antes, viu a programação toda, se articulou, pensou com carinho, com cuidado, essa aproximação aí, né? Acho que é o que você falou. Esse é o primeiro encontro. Vamos, né, marcar nosso casamento. Não é? Muito bom mesmo, viu? Obrigado. É isso aí, Danilo. Vamos ficando por aqui. Um abraço grande para todo mundo.